O Brasil dos anos 1950 é um país em movimento. As cidades crescem, as estradas se multiplicam e a esperança de um futuro moderno domina os discursos políticos. Depois da morte de Getúlio Vargas, o país busca se reinventar. Em 1956, Juscelino Kubitschek chega ao poder com um lema ambicioso: 50 anos de progresso em 5. Com um plano de metas, Kubitschek quer industrializar o Brasil e mostrar ao mundo que o país é capaz de se modernizar sem perder sua alma. Nesse momento de otimismo, o cinema ganha um novo papel. Deixa de ser entretenimento para se tornar uma forma de representar o país, uma ferramenta de soft power. Ao lado da literatura, da música e da fotografia, o cinema começa a contar ao mundo quem somos. Desfilando com grande classe surge Patti Lacerda, Miss Distrito Federal. A moça é neta de Coelho Neto e artista do cinema nacional. Segundo os relatórios do Itamaraty da época, o cinema era visto como uma forma de fortalecer a imagem do Brasil no exterior, um símbolo de modernidade e identidade nacional. Em Cannes, Samba Fantástico, de Jean Monzon, é apresentado por Vinícius de Moraes. Em Veneza, Epopeia de Ouro. Em Buenos Aires, o Brasil participa da Mostra Internacional de Cinema Cultural. Mais do que mostrar imagens, o cinema passou a projetar um ideal. Não era apenas o reflexo do país, mas espelho de um futuro possível. O Brasil queria ser ouvido, visto e reconhecido, não como espectador, mas como protagonista de sua própria história. Em 1956, o Ministério afirmava a organização de uma boa filmoteca apresentasse como uma necessidade. Ou seja, era preciso criar um acervo de filmes capaz de mostrar o Brasil ao mundo. Um ano depois, essa ideia se concretizou com a criação da Filmoteca do Itamaraty, responsável por produzir, reunir e distribuir documentários sobre o país. O primeiro resultado desse esforço foi o filme Aquarela do Brasil, dirigido pelo cônsul Raul Desmandec em 1957, uma produção colorida, falada em francês, inglês e espanhol, enviada a mais de 30 embaixadas e consulados brasileiros. O objetivo era, claro, apresentar o Brasil moderno, industrial e otimista às plateias estrangeiras. Na mesma época, o cineasta Paul Steele realizou Arquitetura Moderna e o francês Jean Monzon produziu Itamaraty e as primeiras imagens do Brasil. Esses documentários mostravam o avanço da arquitetura e a construção da nova capital. Símbolos do otimismo de Juscelino Kubitschek e do projeto 50 anos em 5. Em 1959 foi criada a Comissão de Seleção dos Filmes Brasileiros, responsável por escolher quais obras representariam o país em Cannes, Veneza e Mar del Plata, nomes centrais do cinema diplomático da época. Em poucos anos, o cinema deixou de ser simples propaganda e virou uma linguagem da diplomacia. Esses filmes abriram caminho para um novo movimento que transformaria a imagem do Brasil no mundo, o Cinema Novo. Em 1960, o Brasil apostou no cinema para reforçar sua imagem no exterior. Ele concentrou seus esforços na produção e difusão de filmes destinados a embaixadas e consulados. Como arte no Brasil de hoje, o Brasil constrói Brasília, realizados para celebrar a nova capital. Estes filmes, traduzidos para vários idiomas, circularam pelo mundo inteiro. O Brasil também participa de grandes festivais internacionais como Cannes, Berlim, Mar del Plata, onde suas produções recebem vários prêmios. Paralelamente, a divisão organiza retrospectivas do cinema brasileiro em Montevideo e Buenos Aires e cria em 1961 um serviço de difusão cinematográfica, uma etapa fundamental na diplomacia cultural brasileira, onde o cinema se torna uma verdadeira ferramenta de difusão nacional. Em 1961, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil decidiu dar um passo adiante em matéria de diplomacia cultural. Sua ideia: usar o cinema para divulgar o Brasil no mundo. Então, atualizamos os velhos rolos de filme,
Aquarelas do Brasil, Holiday em Brasil, Axé no Brasil de hoje, Alvorada de Esperança, traduzidos para o inglês, árabe, japonês, enfim, prontos para conquistar as embaixadas do Cairo a Nova York. O Brasil também se convida para os grandes festivais internacionais. Em Roma, organiza-se até a primeira semana do cinema brasileiro. E como não se faz as coisas pela metade, o Itamaraty se une ao G-Cine, trabalha em acordos de coprodução e facilita a vinda de equipes estrangeiras ao país. Em resumo, em 1961, o Brasil se exporta em filme. Também, a partir de 1960, uma nova geração de cineastas brasileiros se rebelam contra o cinema comercial e o nascimento do cinema novo. Inspirados pelo neorrealismo italiano e pela Nouvelle Vague, eles querem mostrar o verdadeiro Brasil. Suas desigualdades, sua miséria, sua luta com Barravento ou Vidas Secas. Cláudia Rocha e Nelson Pereira dos Santos filmam a realidade crua com o câmera na mão e a ideia na cabeça.